Vamos lá. Pessoal, boa noite. A gente está reunindo rapidinho aqui para poder trocar uma ideia a respeito, principalmente da MP 899, que trata do bônus de eficiência, aliás, que trata de transação tributária, né? Mas a gente incluiu uma emenda nessa discussão relativa à questão do bônus de eficiência. Já há algum tempo que a gente estava organizando um material para poder conversar com vocês a respeito disso, conversar com os colegas e repassar qual é a nossa ideia e qual foi a nossa ideia em relação a essa emenda. Isso precisa ficar muito claro para os colegas, que a gente inclusive, já teve essa discussão em outros momentos, que isso era um compromisso nosso como diretoria nacional e uma obrigação nossa como diretoria nacional, que a gente apresentasse, obviamente, os pleitos da categoria. E um deles, obviamente, dentre vários, né, um deles é essa questão do bônus de eficiência, tá certo? Eu separei rapidamente a carta que a gente produziu para que a gente possa entregar aí para os parlamentares, tanto aqui em Brasília, quanto depois a gente vai distribuir isso através aí das diretorias parlamentares, das DSs, dos contatos que a gente tem Brasil afora, justamente para facilitar esse trabalho junto aos parlamentares das suas bases. Essa abordagem, esse contato com os parlamentares, a nossa ideia é que isso seja o mais padronizado possível, né? É óbvio que a gente não tem esse controle total a respeito de tudo que acontece país afora, mas a ideia da gente padronizar esse material é justamente para facilitar isso, tá certo? Me desculpem até não ter me apresentado, talvez alguns ainda não me conheçam, eu sou Marcos Assunção da diretoria parlamentar, tá bom? Então, eu fico grato, obviamente, pelos colegas que estiverem assistindo ao vivo, os colegas que estiverem acompanhando pela transmissão que a gente está fazendo através do Zoom, e também os colegas que estão acompanhando ao vivo através do Facebook. Depois eu vou compartilhar esse vídeo nos outros grupos que a gente tem de Facebook, vou baixá-lo para o computador também para enviar como vídeo através do WhatsApp. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês. Colegas, o que eu quero demonstrar para os senhores primeiro é essa carta que a gente produziu, muito simples e direta, ok? Se houver algum ajuste a ser feito, vão ser ajustes finos de alguns detalhes que a gente queira alterar, tá ok? Mas é pouca coisa. Basicamente, uma carta de 2 páginas, a diretoria apresentou várias emendas a esse projeto. A gente deve nesse projeto, nessa medida provisória. Então, além de citar, obviamente, o nosso ponto específico, ao pedir o apoio do parlamentar, o que é que a gente buscou? Trazer outros assuntos que são relacionados à transação tributária. A alteração que a gente espera para essa MP, tá ok? Vamos lá colocar a tela com a carta. Bem simples. 18 de outubro, o Poder Executivo editou a medida provisória 899, que versa sobre transação tributária. O Sindifisco Nacional formulou emendas que foram acolhidas e apresentadas por diversos parlamentares. A título de exemplo, foi apresentada a emenda 56, que impede que a transação ocorra sobre créditos oriundos de contribuições previdenciárias. A não vedação à concessão da transação aos referidos créditos vai de encontro ao discurso construído pelo governo no âmbito da reforma da Previdência. Por tal fato, se fez necessária a apresentação da emenda supracitada. Foi apresentada aí pelo deputado Carlos Zaratini. O que é que a gente incluiu? É vedada a transação que envolva os seguintes créditos. E aí, quais são esses créditos? Do regime especial, isso está lá na MP, do FGTS está na MP, mas a linha C não estava. Então, a gente inclui a discussão acerca das contribuições devidas ao regime geral de previdência e assim por diante. Tá ok? Então, justamente para fazer o contraponto em relação a tudo que o governo
discutiu em termos de reforma da Previdência. Então, se a questão é déficit, existe esse déficit tão dito, então por que é que a gente vai conceder transação, desconto de até 70%, enfim, em cima desses créditos relacionados à Previdência Social? Então, a gente incluiu isso daí, é uma emenda, com certeza, muitos parlamentares vão encampar isso, e para a gente, obviamente, é uma medida republicana, uma medida que valoriza o nome da nossa instituição no que diz respeito ao Congresso Nacional, tá certo? Continuando, ainda na carta. Outra emenda é a de número 57, que propõe que seja vedada a transação sobre créditos que já tenham sido objeto de descontos e parcelamentos previstos em programas especiais de regularização ou que beneficiem, né, contribuintes ou que, vamos organizar já aqui, ou que beneficiem contribuintes que tenham um comportamento caracterizado pela inadimplência substancial e reiterada de tributos, os ditos devedores contumazes. Esse é uma outra emenda que a gente apresentou, que também vai ao encontro dos vários, das emendas que a gente já apresentou em outros projetos, como a anticrime, né, do Moro, como o próprio PLS 423, salvo engano, que está tramitando no Senado, e assim por diante. Então, é uma emenda também que visa essa questão. E aí a gente, então, entra especificamente na emenda que trata a respeito do bônus de eficiência, tá ok? Então, a gente pula um trechinho e aí vem o ministro, que é o relator dos processos relacionados à Receita Federal, bem como das contas do governo, encaminhou deliberação à Casa Civil expondo o seu entendimento que existe risco de repercussão dessas questões, se não equacionadas, na apreciação das contas do presidente da República, referentes ao exercício de 2019, conforme relatados, né, na decisão do tribunal. As questões a que se refere o ministro são as condições fixadas por ele, por meio do acordo número tal, para que seja possível ao Poder Executivo regulamentar o disposto na 13.464. A referida lei, fruto da conversão da MP 765, instituiu parcela remuneratória variável que faz jus auditores e analistas, caso atingidos os índices de eficiência institucional da Receita Federal. Ocorre que, em razão da não regulamentação pelo Executivo, essa parcela segue fixa desde a edição da medida provisória e é paga independentemente do desempenho institucional. O Sindifisco almeja torná-la variável, fazendo-se observar o índice de eficiência institucional de que trata o artigo 6º da referida lei. Para isso, é imprescindível a regulamentação da referida lei por meio de decreto, que só pode ser editado segundo o entendimento do ministro, se o Ministério da Economia atender as seguintes exigências. E aí vem a sequência de exigências que o próprio TCU impôs. Estabelecimento por lei formal da composição das bases de cálculo, a que se refere ao parágrafo 4º, sem a qual a regulamentação do bônus não seria possível. A adoção de providências para sanar a renúncia de receita previdenciária. Definição do limite máximo de valor global dessa parcela remuneratória variável, ok? O item 2, como todos sabem, é em relação à contribuição previdenciária. Então, a emenda trata disso também, tá ok? Em razão das exigências do TCU, os deputados Coronel Tadeu e Gilberto Nascimento, respectivamente, apresentaram as emendas 208 e 162, a medida provisória 899, ambas em anexo. Isso na carta. Destaca-se que as respostas visam atender os pontos suscitados no acordo do TCU, afastando os riscos nele anunciados, né, homenageando a segurança jurídica e prestigiando a meritocracia. Para lograrmos êxito nessa empleitada, precisamos do apoio de Vossa Excelência como membro da comissão mista, que apreciará a matéria de modo a permitir a devida e necessária regulamentação, pendente de solução há mais de 3 anos. Por fim e oportuno, o Sindifisco Nacional se coloca à disposição para discutir as emendas formuladas e anexas que primam pelo interesse público e buscam aperfeiçoamento da MP 899. A emenda que trata do bônus de eficiência, deixa eu abrir também ela aqui para a gente dar uma olhada, certo? É a emenda 208, essa é a emenda que foi apresentada por nós, tá ok? Então, qual é a essência dessa emenda? Modificar alguns dispositivos e revogar outros, certo? Então, a gente tem lá a alteração do artigo 6º,
parágrafo 5º, e aí vem a base de cálculo para definição, né, do valor global de eficiência e produtividade na atividade tributária, estabelecida por ato do Poder Executivo, não poderá considerar receitas provenientes do produto de arrecadação de multas tributárias, isso para fazer frente. Isso é importante que fique claro, obviamente, para fazer frente àquela discussão a respeito da indústria das multas e assim por diante. Essa é uma preocupação nossa, uma preocupação que foi levantada no Congresso, no TCU e assim por diante. Então, a gente quer sanar esse problema, ou melhor, evitar esse problema, né, encerrar essa discussão e dar andamento na medida, certo? Além disso, a gente tem o valor individual do bônus de eficiência e produtividade, parágrafo 6º. Na atividade tributária e aduaneira, terá como limite o valor máximo correspondente a 80% do maior vencimento básico do respectivo cargo do servidor. E isso foi disposto dessa forma, porque envolve tanto analistas tributários quanto auditores fiscais. Isso é sabido aí por todos, é conhecido por todos. Então, a gente precisava dispor. Marcos, mas por que limitar 80%? Por que é que vocês apresentaram uma emenda nesse sentido? Como foi dito na fundamentação logo atrás, é que a gente cumpra os requisitos exigidos pelo TCU para que houvesse a regulamentação. Um dos requisitos é esse sublimite, vamos usar esse termo. A gente utilizou como padrão o próprio limite aplicado no bônus que é pago no TCU, que é esses 80%. Isso a gente resolveu apresentar nesses termos, tá ok? Artigo 7º, né? Os servidores ativos e aposentados terão direito ao bônus, ativos e aposentados terão direito ao valor individual do bônus de eficiência e produtividade por servidor. E aí vem, na proporção de, por conta dos cargos também. Artigo 14, o valor do bônus de eficiência na atividade não integrará o vencimento básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, gratificações ou qualquer outra vantagem pecuniária. Isso está disposto dessa forma também para atender a requisitos. Inclua-se o seguinte artigo. E aí o quê? Revogação do parágrafo 2º do artigo 7º. Parágrafo 2º do artigo 7º diz respeito ao quê? A dita escadinha que foi criada em relação aos aposentados. Ok? Essa revogação busca ampliar, busca atender à paridade, à integralidade que os aposentados têm direito. Essa é uma decisão da categoria, essa é uma obrigação da diretoria nacional. O que é mais interessante? Na justificativa, né? A gente colocou todas as informações referentes ao que o TCU vinha solicitando e requisitando para que acontecesse essa regulamentação. Então, a gente veio fundamentando, né? A Receita Federal, a quem a MP 899 concedeu a competência para propor e processar transação de tributos, é alvo de atuação do Tribunal de Contas da União, que questiona a ausência da base de cálculo para pagamento da remuneração variável, a ausência de um teto específico, bem como por não haver incidência de contribuição, sinalizam que, caso não sejam adotadas medidas por meio de alteração legal, as contas do governo correm o risco de não serem aprovadas. Esse é um ponto muito importante que a gente frisou tanto na emenda, e esse é um ponto importante que os colegas no momento do trabalho parlamentar de base, do trabalho parlamentar aqui em Brasília, também devem enfatizar, tá ok? A remuneração variável é prática em diversos fiscos estaduais e municipais e já existe no âmbito da União desde 2016. Mais uma vez, continuando a fundamentação, né? Com a edição da medida provisória 765. No obstante, por ocasião da tramitação daquela MP, a base de cálculo foi suprimida. A incidência previdenciária não foi incluída. A pretensão de emenda é deixar claro no texto legal que a gratificação, denominada bônus de eficiência e produtividade, não poderá decorrer de receitas provenientes de multas tributárias, inclusive respeitando a decisão do Congresso Nacional. A limitação de 80% do vencimento básico tem por inspiração a regra adotada no Tribunal de Contas. Também já comentei isso. A redação proposta do artigo 14 retira do texto a expressão e não constituirá base de cálculo de contribuição previdenciária.
ou seja, fazendo incidir a contribuição previdenciária e atendendo exigência do TCU. A revogação do parágrafo 2º do artigo 7º também já citei, diz respeito à escadinha do bônus. Tá certo? Então, a fundamentação segue nesses termos. Ok, colegas? A gente preparou essa carta, como eu disse, essa carta ela vai ter anexa a emenda 56, a 57, a 208 e, inclusive, a 162. Tá ok? Então, esse material depois podem me cobrar aí para o WhatsApp, enfim, quem tiver o meu contato, a encaminhar para os colegas, a gente vai repassar orientações mais detalhadas para quem delas precisar, para que a gente consiga efetivamente fazer esse trabalho de base, fazer esse trabalho aqui em Brasília, alinhar esse discurso no Brasil inteiro. Eu acredito muito nessa ferramenta, que é a internet, nessa ferramenta que é o Facebook, Instagram, o Zoom, enfim, todas as oportunidades que a gente tiver para conversar com a nossa base. Pequenos ajustes ainda podem ser feitos na carta, mas não vai alterar a essência dela, a ideia é aquela, tá bom? Então, os colegas que tiverem quaisquer dúvidas também a respeito da MP ou a respeito até mesmo de outras pautas aí da diretoria parlamentar, façam contato conosco, a gente está à disposição, independente se por telefone, WhatsApp, Facebook. É óbvio que a gente não consegue responder todo mundo no time que todos gostariam, né? Infelizmente, a gente acaba tendo várias atividades aí para acompanhar, mas eu espero realmente que a gente tenha condições de desenvolver um trabalho em cima disso. A MP, para contextualizar também, a medida provisória, a comissão ainda está sendo formada, até por isso que uma das coisas interessantes para serem feitas é o quê? Buscar o apoio dos nossos parlamentares, dos parlamentares que a gente tem mais proximidade na nossa base, para que eles solicitem possibilidade de participar nessa comissão. Entendeu? Para a gente, quanto mais parlamentares, e nós tenhamos espaço, parlamentares que são alinhados com muitos dos nossos pleitos, que entendem os nossos pleitos, quanto mais parlamentares estiverem nessa comissão, melhor para a gente, tá ok? Melhor para a gente. Então, por isso, esse contato vai ser muito importante. Por telefone, por WhatsApp, eu sei que muitos colegas têm contato direto com seus parlamentares na base. Até por isso que essa é a nossa preocupação, de alinhar esse contato, de alinhar essas informações para facilitar para todos Brasil afora, tá ok? Eu permaneço à disposição. A gente tem, além disso, veio me esquecendo, a Diretoria de Estudos Técnicos produziu uma nota sobre a MP 899, a gente também vai disponibilizar isso conjuntamente com uma análise dela por completo, para que os colegas também possam se inteirar de detalhes doutrinários, enfim, que são necessários para a argumentação junto aos seus parlamentares nas bases e os colegas que vierem, porventura, desenvolver o trabalho conosco aqui em Brasília. Tá ok? Eu agradeço muito o contato, eu agradeço muito a atenção de cada um dos senhores, tenham uma boa noite e nós da DAP permanecemos à disposição dos colegas Brasil afora.